Muito bom, vamos prosseguir. Nessas últimas videoaulas, ainda da primeira unidade, voltei, por uma questão até de coerência com o que eu tinha proposto, voltei a trazer esses subsídios teórico-metodológicos, de modo que possamos fazer com muita tranquilidade, sem qualquer precipitação, sem qualquer forçação, uma análise crítica, interdisciplinar e decolonial do panorama de vulnerabilidades e de políticas de direitos. Ok? Então eu dizia para vocês da referência de Marx com o materialismo dialético, o materialismo histórico dialético, enfim, trazendo todas aquelas novidades. O próprio Marx, pelo fato de nunca ter se interessado em sistematizar um método de análise social, esse tipo de precaução muito característica da comunidade universitária, acadêmica, científica, enfim, Marx, por não se interessar exatamente por isso, ele ficou naquele limbo um tanto marginalizado enquanto um analista menor, mas o legado ficou. Então, em termos muito simples, para exemplificar essa base da análise crítica, que consiste em em diagnósticos e prognósticos emancipatórios, basta pensar nas próprias considerações feitas por Marx em torno da mais-valia, da exploração do homem pelo homem. Esse seria o diagnóstico. E é na sequência que o Marx propõe o que ele chamou de comunismo, que seria uma grande utopia. Entendam, eu acho que um comentário certamente dispensável, mas para que não tenhamos maus entendidos, quando a gente fala de comunismo de Estado, a União Soviética, por exemplo, essa ideia de comunismo é completamente distinta do conceito sociológico, político, forjado por Marx de comunismo. O comunismo em Marx, ele tem uma base extremamente racionalista, humanista e iluminista, que retoma aquela demanda de universalização da dignidade humana. Então, a exploração do homem pelo homem, a mais-valia, enfim, esses elementos do âmbito da produção econômica que Marx explorou muito bem, tudo isso sugere, tudo isso acusa, vamos ser mais enfáticos, a instrumentalização, a coisificação do outro, por uma questão de coerência com a universalização da dignidade humana, é que Marx fala de um tal comunismo, que seria uma utopia, um paraíso na Terra, um lugar onde todos se respeitam, onde todos percebem e levam a sério, que todos são igualmente merecedores de igual respeito e consideração. E a gente volta na complexidade da própria definição de modernidade, Aufklärung, pois bem, Marx não é uma referência que nos interessa diretamente. Da forma como Marx lançou as bases de uma matriz crítica de análise social, a coisa ficou completamente solta, um tanto caótica, e por isso, se a gente quer falar seriamente da teoria crítica da sociedade, a gente não pode ficar em Marx.
só é possível mesmo falar de teoria crítica da sociedade a partir do trabalho de um grupo de pensadores, de quase um século depois, pelo menos dos primeiros escritos do jovem Marx. E aí eu me refiro a um grupo de intelectuais alemães, que ficou até hoje conhecido, rotulado, de Escola de Frankfurt. Então, convém dar uma rápida notícia sobre esse movimento. Prefiro considerar um movimento intelectual. Esse rótulo de Escola de Frankfurt é completamente genérico, e não ajuda, ele não tem precisão. Mas o que é importante, considerar é que na Alemanha do pós-Primeira Grande Guerra, e certamente se lembram que a Alemanha foi a grande derrotada também na Primeira Guerra, com todas aquelas imposições, da comunidade internacional, dos países aliados, enfim, do direito internacional naquele contexto, a Alemanha, além de derrotada, no campo de batalha, sofreu muitas imposições, retaliações inclusive, o que agudizou, extremou uma crise já existente e que leva a sociedade alemã a um contexto de carências múltiplas. O cidadão alemão médio passa fome nesse momento. Isso por si é mais do que ilustrativo. E historicamente o que sabemos muito bem é que com todo esse perrengue, com todas essas carências que se acumulam, há ali no contexto alemão um solo extremamente propenso para a semeadura do ódio, do totalitarismo, da intolerância. Pois bem, exatamente nesse momento, basta lembrar da projeção política de Hitler, que vai, obviamente, ganhar espaço e se tornar isso que a história nos mostra. Pois bem, nesse momento, então por volta de 1919, uma série de jovens chegam à Universidade de Frankfurt, que é uma cidade muito importante na Alemanha, uma cidade sempre vanguardista, sempre um passo à frente, mas enfim, esse grupo ele é formado basicamente de jovens intelectuais geniais, como o próprio evoluir do século XX vai mostrar. A gente tem aí nesse grupo alguns dos pensadores mais importantes, indiscutivelmente, dos mais importantes do século XX. E é muito interessante porque a quase totalidade desses jovens são de famílias judias, seriam judeus alemães. E enquanto judeus alemães, eles estão sentindo uma certa tensão no ar, ligado àquele contexto da Alemanha do pós-Primeira Guerra, com todas as carências, crises, enfim. E também, o outro ponto, o ponto mais importante, na verdade, é que todos eles se mostram muito interessados em estudar, conhecer, verdadeiramente a reflexão de Marx, num momento em que Marx era um pensador completamente esquecido, pelo menos fora de moda, na Alemanha de então. E esses rapazes vão fazendo lá o equivalente
a um grupo de pesquisa, né? Uma série de seminários em torno da obra de Marx, enfim. E isso vai ganhando maiores proporções, e é assim que esse grupo forma, né, o que ficou conhecido como o Instituto de Pesquisas Sociais, ligado à Universidade de Frankfurt, posto que todos eles estudam ali, né? E aí a gente tem pessoas de diferentes áreas, de diferentes formações, economistas, filósofos, cientistas políticos, alguns que se dedicam ao estudo da psicanálise, que naquele momento seria algo ainda muito novo, né? Enfim, é um coletivo com diferentes interesses, de pessoas muito boas, muito competentes, né, enquanto analistas, e que a partir dessa união de esforços vai realmente ganhar muito destaque. O tal Instituto de Pesquisas Sociais e o seu veículo básico de trabalho, a revista do Instituto de Pesquisas Sociais, essa revista é a ferramenta, é o canal de divulgação da reflexão dessa turminha, que quase 100 anos depois, obviamente, vai sofisticar, vai atualizar a base da reflexão marxiana. É assim que Max Horkheimer, uma das grandes figuras desse grupo, publica isso já na década de 1930, tá? Max Horkheimer vai publicar um texto clássico, fica a dica, tá? Chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E nesse texto ele traz as características, um texto muito bem organizado, né? Metodologicamente muito preciso, onde ele traz as características gerais de uma análise social tradicional ou positivista e as características básicas de uma análise social crítica. Então é nesse momento que esse legado, né, de uma análise crítica, que com Marx ainda era muito rudimentar, é sistematizado. E isso é realmente algo muito poderoso. Naquele momento histórico, essas pesquisas já apontam de uma forma muito crítica, na forma de denúncia, uma série de mobilizações sociais e inclusive do próprio Estado alemão fomentando o totalitarismo, né? Então esses autores vão mostrar o elemento da vulnerabilidade. Uma linha de pensamento muito poderosa. Essas pesquisas vão se estender, vão ramificar, proliferar, e esses autores, em outro momento histórico, vão seguir a tendência de análise buscando entender como que a Europa se transformou naquilo, né? Naquilo que exatamente. Olha, todos sabemos que no pós-Segunda Guerra, tristemente, o que houve foi um encaminhamento para a Segunda Grande Guerra, uma completa falta de entendimento, um recrudescimento do totalitarismo, dos nacionalismos, do racismo, né? Verdadeiras campanhas identitárias de cunho fortemente colonial, né? E no fim das contas isso, Segunda Guerra, Holocausto, né? Genocídios, crimes contra a humanidade, categorias jurídicas muito novas, né? Tão aterradoras que culminam exatamente no direito internacional dos direitos humanos
em perspectiva contemporânea. Daí a ONU, daí a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Tá? Com tudo isso, né, quero lhes mostrar na sequência aquilo que foi o mais rico, né, da primeira geração de Frankfurt, com essas ainda seminais reflexões críticas em torno da massificação social que explicaria, né, a presença tão forte dos totalitarismos. Mas vamos, né, manter aí esse volume, né, em cada uma das aulas. Vamos fazer isso agora na sequência. Obrigado.